Gênesis. Para entender a Bíblia, a gente precisa começar do começo. E Gênesis é exatamente isso. O nome original em hebraico, Bereshit, quer dizer no princípio. Então vamos juntos mergulhar nessa história que é a base para todas as outras. Já parou para pensar nisso? A gente olha em volta e vê coisas incríveis, uma beleza sem tamanho. Mas, ao mesmo tempo, a gente liga o noticiário e vê dor, violência, relacionamentos quebrados. Gênesis encara essa tensão de frente. O livro começa com um mundo bom, um mundo perfeito. Então, a pergunta que não quer calar é: o que deu errado? Como foi que a gente chegou até aqui? E para encontrar a resposta, a gente precisa entender como o livro foi montado. Não é só uma coleção de histórias soltas, sabe? Existe um fio condutor, uma narrativa muito bem amarrada que se divide em duas grandes partes. E é na conexão entre elas que a gente encontra o sentido de tudo. Vamos pensar em Gênesis como uma grande peça de teatro, dividida em 2 atos. Cada ato tem seu próprio ritmo, seu próprio foco, mas juntos eles contam uma única e grandiosa história. Funciona mais ou menos assim. Nos capítulos de 1 a 11, a câmera está bem aberta, mostrando o panorama geral, a história de Deus com a humanidade inteira. Depois, do capítulo 12 até o final, a câmera dá um zoom e foca na história de Deus com um homem específico, Abraão e a família dele. Entender por que a história vai do geral para o particular é a chave para desvendar Gênesis. Vamos lá então, para o primeiro ato. Deus e o mundo. A história começa de um jeito espetacular, cheia de promessas. Mas ela rapidamente toma um rumo bem sombrio. Mas antes da gente ver o que deu errado, a gente precisa se perguntar qual era o plano original? O que Deus tinha em mente quando criou as pessoas? A resposta para essa pergunta é o que prepara o palco para todo o drama que vem depois. Então Deus cria o que a Bíblia chama de Adam, que em hebraico significa humanidade. E tem um trocadilho genial aqui, porque Adam vem de Adama, que é solo, terra. Ou seja, as pessoas vieram do pó da terra, mas foram criadas à imagem de Deus, com um propósito nobre, serem parceiras de Deus no cuidado com o mundo, ajudando a vida a florescer. E aqui vem o ponto de virada. Deus oferece uma escolha real simbolizada por aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. A questão era simples. A humanidade ia confiar na sabedoria de Deus para saber o que é certo e errado ou ia pegar essa definição para si buscando a própria autonomia. E eles escolheram a autonomia. O resultado? Imediato e devastador. Tudo se quebra. A relação entre eles se enche de vergonha e desconfiança. E a intimidade com Deus desaparece. A rebelião fraturou tudo. A partir daí, a história vira uma espiral descendente, é ladeira abaixo. O ciúme de Caim leva ao primeiro assassinato. Isso cresce e se espalha. A violência toma conta de tudo. A corrupção fica tão generalizada que Deus precisa intervir com um dilúvio. Mas nem mesmo recomeçar resolve o problema. A rebelião atinge o seu auge na Torre de Babel, onde a humanidade se une não para a glória de Deus, mas para construir um monumento ao próprio orgulho. Então, chegamos a um ponto crítico. A humanidade parece determinada a se autodestruir e a estragar o mundo bom que Deus criou. O que ele vai fazer agora? Será que o plano todo falhou? E é exatamente aqui que a história dá uma virada surpreendente. Começa o segundo ato e a resposta de Deus para o caos não é nada do que a gente poderia imaginar. Em vez de tentar consertar o mundo inteiro de uma vez, Deus foca em uma única pessoa, lá no meio da confusão da Babilônia. Um homem chamado Abrão, que mais tarde a gente vai conhecer como Abrão. É um movimento totalmente novo na história. E aqui está o centro da promessa. O plano não é só abençoar Abraão. É, através dele e da sua família, reverter a maldição do Éden e levar a bênção de Deus para todas as nações da terra. Essa família se torna o veículo do resgate de Deus para o mundo. O resto do livro de Gênesis, então, acompanha a história dessa família. O filho de Abraão, Isaque, seu neto, Jacó, e os 12 filhos de Jacó. E olha, a história deles está longe de ser um conto de fadas. O que é fascinante é a tensão que a gente vê o tempo todo. Por um lado, essa família é cheia de falhas. Cada geração comete erros terríveis, que colocam a promessa de Deus em risco. Mas por outro lado, Deus permanece fiel. Ele continua resgatando eles, reafirmando seu compromisso, mesmo quando eles não merecem. Jacó é o exemplo perfeito disso. O nome dele significa enganador. E ele faz jus ao nome, passando a perna no irmão, no pai. Mas, no momento de desespero, ele literalmente luta com Deus e se recusa a ir embora sem uma bênção.
E Deus honra essa teimosia, muda o nome dele para Israel e continua a promessa através dele. A última grande parte de Gênesis, a história dos filhos de Jacó, leva todos esses temas a um clímax. E tudo acontece através da vida de um dos filhos, José. A história de José é uma verdadeira montanha-russa. Os irmãos dele, ruídos de inveja, o vendem como escravo. No Egito, ele é acusado injustamente e vai parar na prisão. Parece que é o fim da linha, né? Mais uma falha familiar. Mas Deus está com ele. Deus age nos bastidores, tira José da prisão e o coloca como o segundo homem mais poderoso do Egito. E no final, ele acaba salvando a nação inteira e a própria família que o traiu. E quando José finalmente reencontra seus irmãos, ele diz esta frase, que é basicamente o resumo do livro de Gênesis inteiro. É a chave de ouro que fecha toda a história. E essa é a grande mensagem. Desde o jardim, as pessoas insistem em fazer o mal. Mas Gênesis mostra que Deus não abandona seu plano. Ele é tão poderoso e tão fiel que consegue pegar até as piores intenções humanas e transformá-las em algo bom para cumprir seus propósitos de salvação. E Gênesis termina assim. O livro que começou com a criação de todo o universo termina com essa pequena família que está crescendo e se tornando o povo de Israel, vivendo como estrangeiros no Egito. Eles estão seguros por enquanto, mas não estão na terra prometida. O livro termina com um grande suspense. As promessas ainda não se cumpriram totalmente. Como a bênção de Deus vai chegar a todas as nações? E o prometido rei que viria da linhagem de Judá? Tudo fica no ar, nos convidando a virar a página e descobrir o que acontece a seguir. E essa é a incrível história de começos, o livro de Gênesis.